Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Luciana e trabalharemos a disciplina de Geometria Espacial. Continuaremos, não é isso? Como já falei para vocês, eu sou formada em Matemática, licenciatura plena pela Unimontes, licenciatura curta em Ciências do primeiro grau, também pela Unimontes, pós-graduação em Educação Matemática, pela Unimontes também, e mestre em Educação com ênfase em Matemática pela Universidade Del Mar, no Chile, com apostila Revalidação pela UF, Universidade Federal de Uberlândia. Ministro aulas de Matemática pura e aplicada, Introdução ao Cálculo, Cálculo 1, 2, 3 e 4, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Probabilidade Estatística em cursos de Engenharia, cursos técnicos, ensino médio, fundamental, pré-concurso, pré-vestibular, enfim, todas as esferas do ensino. Gostaria de ressaltar que sou muito grata a Deus por poder compartilhar com vocês as belezas da matemática, porque a matemática é linda, não é, pessoal? Bom, peço a todos vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. É importante lembrar também que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, é claro, né, nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Não se esqueçam dos artigos que são utilizados em nossos fóruns avaliativos, porque além de trazer conhecimento sobre o que a comunidade científica anda falando sobre esse tema, desperta em nós o senso crítico, para que também possamos cooperar com as nossas experiências e inquietações, né, junto à comunidade científica. O estudo da geometria espacial nos proporciona uma viagem por um universo de novidades e curiosidades. Vamos começar nossa viagem? Bom, hoje começaremos a falar sobre o cálculo do volume dos principais sólidos geométricos, bem como as suas áreas, através da planificação, e em especial os poliedros. Ok? Bom, como nós já temos a nossa informação, nosso curso é o de pós-graduação em ensino da matemática para o ensino médio. Nossa disciplina é Geometria Espacial. Estamos no módulo 2 e o meu nome é Luciana. Estamos hoje na aula 2. Como toda aula trago um versículo, o de hoje é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Salmo 126, 6. Bom, então como nós vamos falar sobre os prismas, hoje, em especial, nós vamos falar sobre a área e volume de prismas e pirâmides. Hoje, em especial, de prismas. Então, olha só, consideremos uma região poligonal convexa plana, A1, A2, AN, e N lados de uma reta R, não paralela, nem contida ao plano da região polígono, que é o polígono. Chama-se prisma ilimitado convexo ou prisma convexo indefinido a região das retas paralelas a R e que passam pelos pontos da região poligonal dada. Em um prisma, podemos definir os seguintes elementos que exemplificam com a base da figura que a gente está vendo aqui. Bom, então nós temos aqui a representação de um prisma. E esse aqui é um prisma qualquer. Quais são os elementos que nós podemos identificar nesse prisma? Então nós temos aqui a sua base. A base aqui está sendo representada por quem? Por esse polígono formado por quem? Por B1, B2 e B5, não é isso? Então, se eu ligo esses pontos aí, nós vamos ter quem? Esse polígono formado. Então, aqui eu tenho base. Só que nós não temos uma base só. Nós temos quantas bases? Duas bases. Então, aqui nós temos a base inferior e aqui nós temos a base superior. E elas duas são paralelas. Bom, nesse caso, nós temos aqui quem? Uma base que é formada por um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que é o hexágono. Aqui em cima nós também temos o mesmo polígono, porque se não fosse, eles não seriam paralelos, traçando para a gente o que a definição de um prisma nos dá, que é essa região que está aqui dentro, né? A junção, a união de todas essas retas que estão formando o nosso prisma aí,
é que vão dar essa definição para ele. Então, ele tem duas bases e tem as suas faces laterais. Então, nós temos as faces laterais aí. Então, como nossa base possui 5 lados, nós vamos ter 5 faces, não é isso? E todas elas vão ser sempre o quê? Sempre retangulares. Bom, outro elemento muito importante também no prisma é esse segmento aqui, ó, que representa para a gente o quê? A altura, né? Que é a altura do prisma, que é a distância que tem da base inferior para a base superior, formando um ângulo de 90 graus. Beleza, então acabamos de ver os elementos de um prisma, né? Todos determinados aí. Agora iremos identificar o que difere dois prismas, se são retos ou se oblíquos. Quais elementos podem ser identificados nessa diferença? Bom, reto a gente lembra de ângulo de 90 graus. E oblíquo? Provavelmente algo que diferencie disso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar e verificar. Olha só, nós temos aqui a classificação dos prismas. Primeiramente, nós podemos lembrar que nós temos dois critérios. Um que vai classificar o prisma em relação à sua inclinação e outro que vai dizer sobre a sua nomenclatura. Mas vamos primeiro falar sobre os critérios que diz respeito à sua inclinação. Consideramos a inclinação da reta R em relação aos planos alfa e beta, que contêm as bases. Olha só, nós temos aqui dois exemplos, ok? Nós temos os planos alfa e nós temos os planos beta. Bom, nesse caso aqui, se a reta R é perpendicular aos planos alfa e beta, quer dizer, vai formar um ângulo de 90 graus, como podemos evidenciar aqui. Então, nós temos esses dois planos e eles formam entre si o quê? Ângulos de 90 graus. Nesse caso, as nossas faces laterais serão todas retângulo. Então, olha só, se sabemos que as faces serão quadrangulares, se ela é um quadrilátero, o quadrilátero que forma ângulo de 90 graus é o retângulo. Então, nós temos um prisma reto. Por outro lado, o que a gente pode observar? Que se a reta não é perpendicular aos planos alfa e beta, o prisma ele é chamado de oblíquo. Lembrando que perpendicular quer dizer formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, nós não temos um ângulo de 90 graus sendo formado entre eles, né? Nesse caso, o nosso prisma é chamado de prisma oblíquo e as nossas faces laterais são paralelogramos, ok? Como vimos, os prismas podem ser classificados quanto à sua inclinação, reto ou oblíquo. E também pode ser classificado quanto à sua nomenclatura, e é o que veremos a seguir. Aqui nós podemos observar que cada um desses prismas, eles recebem um nome especial. Então, olha só, considerando o polígono que determina as bases. Então, a gente olha para a base. Então, olhando para esse polígono aqui, quais são as bases? Isso não é base. Então, a base vai ser isso aqui, ó. Né? Então, nós temos aqui a base, que é paralela a o outro triângulo. Então, como a base é um triângulo, esse polígono é um triângulo, esse polígono é um triângulo, que é a base. Então, o prisma é chamado de prisma triangular. No mesmo caso, quando a gente olha para outro prisma, eu olho para esse prisma aqui, olha só, a base dele forma o quê? Forma um pentágono. E nós temos um outro pentágono que é paralelo a ele. Então, nesse caso, nós dizemos que o nosso prisma é um prisma pentagonal. Por quê? Porque a base é um pentágono, prisma pentagonal. E assim por diante todos os outros prismas. E se um prisma, a sua base é um quadrilátero, como nós temos aqui, a nossa base aqui vai ser o quê? Quadrangular, porque nós temos uma figura quadrangular na base. Então, é um prisma quadrangular. Bom, quando a gente fala sobre prisma regular, nós só teremos um prisma regular se e somente se ele é reto, quer dizer, forma as suas faces, as suas bases inferior e superior, elas são paralelas e formam ângulos perpendiculares. Então, é reto e suas bases são superfícies poligonais retas. Quer dizer, a nossa base aqui, como vimos nos outros, são todos
tem todos os lados iguais. Olha só, quando a gente fala sobre os prismas, nós temos aí a medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo, que é um elemento extremamente importante no estudo dos prismas. Então, nós temos aqui que a diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem a uma mesma face. Então, quer dizer, nós vamos sair aqui desse vértice, e vamos para o outro vértice e vamos ligar. Isso é uma diagonal. Podemos ter outra diagonal ligando esse vértice com esse vértice aqui. Está traçando outra diagonal. Bom, aqui nós temos um paralelepípedo reto-retângulo e aqui nós temos um outro paralelepípedo reto-retângulo, nesse caso, que é especial, porque para ser um paralelepípedo reto-retângulo, ele tem que ter como base um retângulo. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque o retângulo, o que ele precisa ter? Que característica uma figura precisa ter para que seja um retângulo? Precisa ter lados paralelos e iguais 2 a 2 e ângulos retos. E muitas vezes a gente confunde e esquece que o quadrado, ele também é um retângulo, ok? Porque se precisa ter lados iguais, paralelos e iguais 2 a 2, não quer dizer que posso ter os 4 lados iguais, ok? Então nós podemos lembrar dos nossos conceitos que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, voltando aqui no cálculo da nossa diagonal, vamos pegar primeiro aqui do paralelepípedo. De onde é que veio essa fórmula para dizer para a gente que a diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Primeiramente, nós vamos lembrar que quando a gente visualiza aqui a diagonal, que é esse segmento aqui, eu vejo que aqui é reto, forma um ângulo reto, e aqui esse outro segmento aqui, ele nada mais é do que a diagonal de quem? Da nossa base. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho um triângulo retângulo, nesse caso, eu vou trocar aqui, chamar de Dzão, colocar um D maiúsculo. Aqui é um ângulo reto, eu vou chamar aqui de C, que é o nosso C. Aqui quem é? Não sei, vou chamar de Dzinho, que é a diagonal da base. E aqui eu vou chamar de Dzão, que é a diagonal de quem? Do nosso paralelepípedo reto-retângulo. Bom, só que para eu achar esse Dzinho aqui, eu preciso analisar aqui esse desenho. Se a gente for analisar aqui, nós vamos ver que aqui nesse caso, nós temos também um triângulo. E esse triângulo representa para a gente quem? Aqui nós temos o B, aqui nós temos o A, e aqui tem o Dzinho, que é para a gente a diagonal, que é quem estamos procurando. Então, eu tenho um outro triângulo que eu posso montar, que é da base. E ele tem para mim aqui B, aqui é A, e aqui é o Dzinho. E eu vou atrás de saber quem é o meu D usando o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, eu vou dizer que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E D vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que aqui eu não preciso colocar mais ou menos, porque nós estamos falando aí de diagonal. E diagonal representa para a gente sempre o valor positivo. Então, diagonal vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Bom, se eu já sei quem é Dzinho, eu volto aqui nesse triângulo e vou calcular quem é o meu Dzão. Então, D ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo, vai ser igual a quem? D ao quadrado é igual a C ao quadrado, mais o D. Quem é o meu D? Calculei lá, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado. Olha que lindo, gente. Nós vamos agora para raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, D vai ser ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado, mais, como o que está aqui dentro é positivo, eu posso simplificar. Se fosse negativo, né, se tivesse a possibilidade de ser negativo,
iríamos utilizar um módulo. Então, aqui vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Em consequência disso, nós temos que d vai ser igual a raiz quadrada de, colocando na ordem, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, que é como queríamos demonstrar a fórmula que foi apresentada para a gente no início, ok? Bom, e o que muda quando estamos falando do nosso cubo, não é? Que também é um paralelepípedo reto retângulo. Por que chegamos nessa fórmula? Lembra que nós temos a fórmula da diagonal do paralelepípedo reto retângulo? Então eu vou colocar lá, diagonal vai ser igual a raiz quadrada, lembrando que ele tem todas as suas arestas do mesmo tamanho, nós podemos substituir, que vai ser a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado, ok? Então, d vai ser igual a 3 raiz quadrada de 3a ao quadrado, que vai gerar para a gente d igual raiz quadrada de a ao quadrado, sendo que a é positivo, vai ser a raiz de 3. Por isso, chegamos a essas fórmulas. Bom, agora faremos juntos um exemplo envolvendo o cálculo da diagonal de um paralelepípedo. Vamos lá? Bom, nosso exemplo está aqui, ó. Calcule a medida da diagonal do paralelepípedo ao lado. Aqui está o nosso paralelepípedo. Quais são as dimensões do nosso paralelepípedo? Nós temos aqui que ele tem um comprimento de quanto? De 5, que é o mesmo, é paralelo, né? Nós temos aqui 5 centímetros. Nós temos aqui a largura, que essa largura aqui, ela é idêntica a essa largura aqui, que é 4 centímetros também. E nós temos aqui a altura, que é 3. Beleza. São as dimensões que são utilizadas para calcular a diagonal. Poderíamos utilizar o teorema de Pitágoras, mas não precisa, porque nós já sabemos que para calcular a diagonal, basta extrair a raiz quadrada de quem? De todas as dimensões, que seria a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Então, a diagonal vai ser quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Resolvendo, nós temos raiz quadrada de 9, mais 16, mais 25. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 9 mais 16, 25. 25 com mais 25, 50. Só que não vamos deixar a nossa resposta desse jeito. Nós vamos lembrar que 50 é o mesmo que 25 vezes 2. Logo, a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz de 2 não tem exato, então fica desse jeito. Se a nossa unidade de medida é centímetro, nós temos 5 raiz de 2 centímetros como a diagonal. 5 raiz de 2 centímetros, a diagonal do nosso paralelepípedo. Quando estudamos os elementos de um prisma, identificamos que ele possui faces laterais e base, que são formadas por figuras planas. Sendo assim, nós podemos planificar o prisma. Vamos observar a planificação do prisma e verificar o que podemos identificar e dizer sobre esse sólido? Olha só, pessoal, nós temos aqui a representação plana de um prisma específico. Então, nosso objetivo aqui é falar o que nós podemos dizer sobre esse prisma. Bom, nós sabemos que ele tem aqui quantas faces? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. 7 faces. Precisamos identificar quem é a base aí. Bom, nós temos aqui duas figuras que não podem ser faces laterais. E por que não pode ser faces laterais, Lu? O prisma, o pentágono não pode ser uma face lateral. Por quê? Porque nós já sabemos que pela definição e analisando as características, as faces laterais de um prisma sempre vão ser quadriláteros, né? Então, se ele for reto, principalmente, nós vamos ter retângulos ou então paralelogramos. São as únicas figuras que podem aparecer. Então, aqui eu já entendo que essas duas faces aqui, elas representam para mim quem? Bases. É uma base e aqui ela é uma base. Então, nós sabemos que temos duas bases que são o quê? Pentagonais.
Então, aqui são as bases do nosso prisma. E aqui nós temos quem? 5, automaticamente, nós temos 5 faces, que são o quê? Retangulares. Então, quando a gente olha um prisma planificado, a primeira coisa que fazemos é identificar quem é base e quem é face lateral. Então, aqui nós podemos afirmar com clareza todas essas coisas que foram ditas, né? Bom, agora iremos falar sobre a área da superfície de um prisma. Bom, a área da base, que é a área da face, que é a base, a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais, e a área total, que é a soma da área lateral com as áreas das duas bases. Ou seja, o que a gente precisa para poder ter a área total de um prisma? A gente vai pegar a área lateral, ok? E vamos somar com mais 2 vezes a área da base. Então, nós vamos somar a área de todas as nossas faces que compõem esse prisma. Faremos, nesse momento, 2 exemplos sobre o cálculo da área da superfície total de 2 prismas distintos. Vamos lá? Bom, no primeiro exemplo que a gente tem, tá assim, ó, calcular a área total da superfície de um prisma reto retângulo de dimensões A, B e C, medidas dadas em uma mesma unidade. Então, já não está falando para a gente qual que é a unidade medida, qualquer uma. Está pedindo para calcular a área total. Bom, o que nós podemos perceber? Mesmo sem planificar, nós sabemos que temos 2 bases, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, quem é a área da base? Vou representar por AB. A área da base vai ser esse retângulo, que tem comprimento A e que tem largura B. Então, nós vamos calcular A vezes B, ok? Quantas faces? A área lateral. Quem vai ser a área lateral? A área lateral, nós temos aqui 2 duplas distintas. Então, nós temos aqui essa que é paralela a essa, que são iguais, e nós temos essa aqui, que é paralela a essa aqui. Então, nós vamos calcular. Então, eu tenho 2 vezes quem? Quem que é esse retângulo aqui para nós? B vezes C, não é isso? B vezes C. Mais 2 vezes esse retângulo aqui, que vai ser quem? A vezes C. A vezes C. Bom, já que eu quero a área total, então a área total vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total será igual. A área lateral já está calculada, que é 2BC mais 2AC, mais 2 vezes quem? Vamos diminuir o espaço aqui, para ficar legal. Então, vai ficar a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que eu achei que é AB, mais a área lateral, que é 2BC, mais 2AC. Vamos juntar todo mundo? O que nós podemos encontrar aí? Que a área total vai ser igual a quem? Quem que nós podemos colocar em evidência aí? Somente o 2, não é isso? Ele que é comum a todos. Então, vai ficar 2 que multiplica AB, mais BC, mais AC, ok? Em uma unidade de medida dada. Tranquilo? Bom, em relação ao nosso segundo exemplo, a nossa figura foi planificada e isso vai facilitar um pouco mais. Pede aí, calcular a área total da superfície do prisma hexagonal regular abaixo. Então, quando fala que o prisma é hexagonal regular, nós já podemos ter em mente que se ele é hexagonal, a base vai ser quem? O hexágono. E se ele é irregular, todas as suas arestas, todos os seus lados vão ser iguais. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos a área lateral. Vamos começar pela área lateral, não é isso? Então, a área lateral representa para a gente quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos.
Então, aqui a área lateral vai ser igual a 6 vezes. Qual é a nossa face lateral aqui? Nós temos 6 e cada um é um retângulo. E a área desse retângulo vai ser comprimento e altura, ou base e altura, como a gente queira, não é isso? No caso aqui vai ser a nossa base e aqui vai ser a nossa altura. Podemos identificar com clareza na nossa figura a nossa base e a nossa altura. Então, aqui vai ficar A vezes H. Então, vamos deixar guardadinho aí e vamos atrás de quem? De calcular a área da nossa base. Então, a área da base vai ser igual a quem? Bom, nós temos aqui um hexaedro. Então, nós vamos começar, vamos fazer uma revisãozinha aí e buscar informações que são necessárias para a gente nesse momento. Eu vou utilizar esse hexaedro aí e vou falar com ele qual que é a fórmula. Existe uma fórmula pronta, mas nós podemos chegar nela e vamos aproveitar esse momento para que a gente possa revisar. Se nós traçarmos diagonal aqui no hexaedro, duas, apagar e fazer bem bonitinho. Então, aqui nós, 1, 2 e 3 diagonais. Nós podemos identificar que temos aqui 6 triângulos. Quais características que esse triângulo tem? Bom, eu sei que esse lado é igual a esse lado. E por que eu sei? Porque se nós, de maneira intuitiva, fizermos aqui a inscrição desse hexágono dentro de uma circunferência, nós vamos saber que isso aqui representa exatamente o raio da nossa circunferência. E aqui é raio, aqui também é raio, então eu garanto que esses dois lados são iguais. Automaticamente eu garanto que esses dois ângulos também são iguais. Bom, se esses dois ângulos são iguais, eu não sei a medida deles, mas eu vou utilizar uma outra informação que é, a soma da volta completa da circunferência, que é 360 graus. Então, eu sei que a volta, 360 graus. Se eu divido por 6, quem que eu encontro? 60 graus. Então, eu descubro que aqui tem 60 graus. Se tem 60 graus, que informação que eu posso tirar disso? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se eu tenho um ângulo que é 60, sobrou 120. 120 tem que ser dividido por 2 igualmente, porque esses dois lados são iguais, e se assim são iguais, os ângulos opostos a esses lados também são iguais. Então, aqui, 120 dividido por 2, nós temos quem? 60. Então, se a gente for visualizar melhor isso aqui, o que nós podemos dizer? Que nós temos aqui 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Beleza, então aqui a nossa área da base vai ser igual a 6 vezes, lembra da fórmula da área de um triângulo equilátero? Qual é? Então, se eu tenho um triângulo equilátero, vamos lá também fazer revisão de todos esses detalhes importantes que pra gente dentro da geometria é importante. Então, se eu tenho todos os lados iguais, eu falo que aqui é A, aqui também é A, aqui também é A. Se eu traçar uma altura que coincide com a mediana, que coincide com a bissetriz, e que aqui e com a altura nós podemos dizer que aqui forma um ângulo de 90 graus, que aqui e aqui tem o mesmo tamanho, então aqui vai ser A sobre 2, aqui vai ser a altura, e para eu achar a área do triângulo eu preciso saber quem é a altura, porque a fórmula é base vezes a altura dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser o quê? Base vezes a altura, que no nosso caso aqui, vai ser base A vezes a altura dividido por 2. Mas eu não sei quem é a altura. Bom, então eu vou atrás da altura. Usando o teorema de Pitágoras, eu posso dizer que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Bom, então A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Vamos isolar o A, o H ao quadrado, então nós vamos ter que A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Invertendo as posições, podemos dizer que A ao quadrado é igual, tirando o mínimo, vai ficar 4. 4 dividido por 1, 4 vezes
4a ao quadrado, 4a ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes a ao quadrado, a ao quadrado. Então, h ao quadrado, separar aqui para não confundir. H ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado sobre 4. Lembrando que estamos calculando quem? A altura desse triângulozinho equilátero que compõe o nosso hexágono. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4. Ótimo, lembrando que não coloco mais ou menos porque nós estamos trabalhando com a altura de triângulo e a altura é sempre positiva. Então, h vai ser igual a, raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de 3 não tem exata, fica 3 sobre raiz quadrada de 4, 2. Então, sabemos que a altura de um triângulo equilátero vai ser a raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos jogar na fórmula, né? A área do triângulozinho equilátero não é igual a base, vezes a altura, que é a raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Beleza, então vamos concluir nosso cálculo, vamos ter que a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre 2, divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a área de um triângulo equilátero vai ser quem? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Regrinhas que a gente não pode esquecer. Que a altura de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2 e que a área de um triângulo equilátero vai ser a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui nós estamos falando de um triângulo equilátero. Beleza? Então agora ficou fácil, pessoal, porque já sabemos qual que é a área desse triângulo equilátero. E nós temos 6 aqui, então vai ser 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a área de uma base vai ser igual a 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos achar a área total, que vai ser quem? A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral já está aqui pronta e a área da base também já está pronta aqui. Então, só basta a gente substituir. Então, vamos lá. A área total vai ficar igual a área lateral 6A vezes H, mais 2 vezes a área da base, que é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aqui já podemos simplificar diretamente. Então, a área total vai ficar 6A vezes H, mais 3A ao quadrado, raiz de 3. Para a gente não deixar essa resposta assim, vamos fatorar, né? Para ficar uma resposta mais organizada. Então, nós temos em comum fator comum entre 6 e 3, nós temos o 3, e o A também é um fator comum, A. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2, A dividido por A, 1, sobrou H para a gente, mais 3A, 3 por 3 dá 1, A ao quadrado dividido por A dá A, raiz de 3. Então, aqui nós temos de maneira bem ampla, com a oportunidade de fazer uma revisão geral de tudo que diz respeito a essa parte básica e que é cobrado tanto no prisma quanto na pirâmide, e a gente já matou aqui. O cálculo do volume dos sólidos geométricos, eles podem ser realizados observando seu elemento e a relação existente entre eles. O volume de um prisma corresponde ao único número real positivo obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de medida de volume. Bom, então nós temos aí que o volume de um prisma corresponde a um único número real V positivo obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de medida de volume. Então, quando a gente fala disso, é muito importante falar sobre essa base aqui, esse fundamento, porque a unidade de medida de volume que usualmente consideramos é o volume de um cubo unitário. Então, a gente imagina um cubinho mesmo lá, não é isso? Um cubo pitutinho lá, com dimensões 1.
E aí o volume dele vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que vai ser uma unidade cúbica. Bom, nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 centímetro cabe em um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 4 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Então, um exercício bom para a gente poder fazer é imaginar que aqui nós temos um cubinho. Imagina as dimensões dele aí para trás. Aqui a gente consegue ver as duas faces laterais dele. Imaginamos que tem uma face aqui, outra e as outras que estão escondidas. Então, aqui nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa primeira camada, ele traz para mim 6 cubinhos. 6 não, 8, né? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, nós temos aí 8. E quantas camadas que nós temos de 8 cubos? 3. Então, vai ser 8 vezes 3, que vai dar 24 cubos ao todo. Tem uma maneira mais simples de fazer? Tem. O que basta a gente fazer? Basta calcular quantos cubos tem aqui, que seria calculando 4 vezes 2 e multiplicando pelas quantidades de camadas, que é 3. Ao fazer isso, a gente pode observar que nós estamos multiplicando as dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, o volume aqui vai ser quem? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E, no caso, a nossa unidade de medida é centímetros, centímetros cúbicos. Secção transversal de um prisma. Isso também é muito importante. Um plano intercepta um sólido através de uma superfície chamada secção plana. Quando a secção plana é paralela à base do prisma, ela é denominada secção transversal. Então, a gente está vendo aqui que nós estamos aqui com dois prismas retos e um oblíquo. E isso não mudou para a gente. Então, se nós viermos aqui com um plano e cortar aqui esses prismas em qualquer altura que seja, de maneira que seja paralela às suas bases, nós vamos encontrar aqui de forma muito interessante essas mesmas bases. Elas vão se repetir aqui, ó. Então, quando isso acontece, nós dizemos que nós tivemos uma secção transversal. Um princípio importante que auxilia muito no cálculo do volume de um sólido é o princípio de Cavalieri. Nesse momento, a gente vai fazer uma atividade prática, onde nós vamos usar as pilhas de biscoitinhos e vamos verificar como que esse princípio funciona, que é o princípio de Cavalieri. Bom, pessoal, agora na nossa aula, nós estamos aqui nesse momento para poder calcular o volume de um prisma, não é mesmo? Só que nós temos aqui um princípio dentro do nosso estudo que é chamado de princípio de Cavalieri e que ele dá para a gente uma ideia, uma noção muito boa de como calcular volume de sólidos que aparentemente não são sólidos com as mesmas características que um sólido regular e reto, né? Um prisma regular e reto. Então, olha só, vamos imaginar aqui que nós temos um prisma reto com base quadrada, ok? Eu usei aqui na minha dinâmica uma bolachinha. Então, essa bolacha aqui ela é quadrada. E se a gente observar, cada bolachinha dessa está representando um plano, né? Uma fatia, onde nós podemos verificar o comprimento e a largura. E à medida que nós vamos sobrepondo uma bolachinha com a outra, o que nós vamos encontrando? Nós vamos encontrando aqui um sólido, que a altura vai representar para a gente o quê? Uma terceira dimensão. Então, deixamos de ter uma figura plana, que é uma bolachinha só, e passamos a ter um sólido, que ficou essa pilha de bolacha. Então, para a gente calcular o volume, o que nós teremos que fazer? Nós vamos calcular a área da base, multiplicada por quem? Por quantas unidades que tivermos aqui, ok? Então, vamos considerar que cada bolachinha dessa representa uma unidade. Então, vai ser base, que vai ser quem? O comprimento, vezes a largura, vezes a altura. E nós podemos observar que a altura aqui, onde está marcando aqui para a gente, esse pontinho preto, ok? Então, nós temos a altura. Ótimo. O que o princípio de Cavalieri diz? Que se nós pegarmos qualquer um outro sólido que é semelhante a esse no que diz respeito à sua base, tem a mesma área da base e que possua a mesma altura, que eles terão volumes iguais. Será que nós podemos comprovar isso? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos empurrar aqui essa pilha de bolacha e ela ficou toda irregular, olha lá. Tá vendo? Tá toda torta. Eu pergunto para vocês, a altura permaneceu a mesma? Sim.
A área da base permaneceu a mesma? Sim, assim como a área de todas as bolachinhas que estão aqui, ó. Podemos fazer aqui do jeito que a gente quiser. Tá vendo? O que o princípio de Cavalieri diz pra gente? Que se nós pegarmos aqui e calcularmos o volume desse novo sólido, todo bagunçado que está aqui, nós vamos ter o mesmo volume. Porque no caso a gente consegue enxergar que todas essas bolachinhas estão compondo o mesmo sólido. Conforme vimos na nossa prática, né, com os biscoitos, a gente pode confirmar aqui, ó, o princípio de Cavalieri, dois sólidos S1 e S2, apoiados num plano alfa e contidos no mesmo semi-espaço, terão o mesmo volume V se todo o plano alfa paralelo ao plano beta paralelo ao alfa secciona os dois sólidos de modo que as secções sejam regiões planas de mesma área. Foi como a gente viu nos biscoitos. Isso aqui mostra muito pra gente a experiência que tivemos, que fizemos. Então, o que vai definir se podemos ou não podemos utilizar o princípio de Cavalieri? É a base, ok? Se a área das bases forem iguais, ao comparar um com o outro, o que nós vamos poder fazer? Nós podemos dizer que o volume desse sólido é igual ao volume desse sólido, independente de para que direção, de como que essas camadas estão se organizando, lógico que no sentido paralelo umas às outras, né? Então, um exemplo aí do princípio Cavalieri, mais uma vez, né? Sobre uma mesa, formamos uma pilha com certas quantidades de cartões retangulares idênticos. A seguir, modificamos a forma da pilha sem retirar nem pôr cartão algum. Veja a ilustração de uma possível situação desse tipo. Então, aqui nós temos a nossa pilha e aqui nós mudamos a pilha. Imagina que nós tenhamos empurrado, igual a gente empurrou os biscoitinhos lá. Então, observando as pilhas, é possível a gente notar que a altura das duas pilhas é a mesma, pois tem a mesma quantidade de cartões idênticos. Os cartões das duas pilhas ficam à mesma altura da mesa e têm a mesma área, pois são idênticos. A segunda pilha tem o mesmo volume da primeira, já que é formada pelos mesmos cartões e, portanto, ocupa a mesma posição. Veremos agora uma fórmula geral para o cálculo de um volume de qualquer prisma, bem como alguns exemplos. Bom, volume de um prisma qualquer. Como vimos lá já a dica naquela primeira situação dos cubinhos, nós podemos dizer, nós temos aqui esse prisma, nós podemos dizer que o volume de um prisma pode ser dito de uma forma geral, que vai ser igual à área da base vezes a altura, que eu vou chamar de H aqui, ou Hzinho, ok? Mas um prisma, qualquer prisma vai obedecer essa condição. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Está pedindo para calcular o volume de ar contido em uma casa que tem a forma do prisma a seguir. Bom, isso é um prisma? É. Então, nós temos aqui duas faces, né? As faces superior e inferior, ele está de forma colocada diferente, mas nós podemos deitá-lo e fazer um movimento nele assim, a gente vai fazer com que ele fique, né? Com as bases, inferior e superior, formando aí esse pentágono, que a gente está vendo que ele não é regular. Só que para calcular esse volume aqui, nós podemos utilizar a estratégia da decomposição da figura. Eu vou fazer um corte aqui e vou transformar esse sólido em dois sólidos, ok? Então, eu vou fazer aqui esse, né? Esse aqui não ficou bom, não. Vou cortar isso aí depois. Esse aqui é mais ou menos o nosso desenho. E aqui nós vamos ter a parte de baixo. Vai ser algo mais ou menos assim.
Bom, vamos agora colocar os elementos que compõem essas duas figuras. Bom, o que eu sei? Que essa distância aqui, ela mede quanto? É a mesma aqui, que é paralelo. Então, aqui vai ser 4 metros. Ótimo. Quanto que mede essa distância aqui? Se é paralela com essa, aqui vai medir quanto? 5 metros. E o que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a altura aqui. Não é isso? Que eu preciso calcular a área dessa minha base. E essa altura aqui, eu posso verificar que se essa altura total é 4, se essa altura total é 4, e se até aqui foi 3, aqui vale 1. Né? Então, eu posso dizer que aqui é 1 metro. Ótimo. Então, eu vou calcular aqui o volume, primeiro o volume desse prisma que tem a minha base, um triângulo, então um prisma triangular. Então, vai ficar, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Se a gente colocar ele na sua posição correta, a gente vai ver que a altura vai ser 5 e que a área da base vai ser quem? Esse triângulo aqui, que é a minha base. Então, o volume vai ser igual, a área da base vai ser 4 vezes 1, dividido por 2. Vezes a altura do prisma, que é 5. Então, nós vamos ter aqui, simplifico, que vai dar 2. Então, nós vamos ter o volume desse aqui, 10 metros cúbicos. O volume desse primeiro sólido. Esse outro fica mais fácil, né? Nós sabemos que aqui vale 4 metros, que aqui vale 5 metros e que aqui vale 3 metros, que é essa altura aqui. Ok? Então, o volume aqui vai ser quem? Vai ser 4 vezes 5 vezes 3, e o nosso volume vai ser 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60 metros cúbicos. Então, o nosso volume total vai ser igual o volume 1 mais o volume 2. Vamos chamar isso de volume 1 e esse de volume 2, ou ao contrário. Então, o volume total vai ser igual a quem? A 10 mais 60. O nosso volume total vai ser igual a 70 metros cúbicos. Bom, o segundo exemplo. Um reservatório de água tem a forma do prisma hexagonal regular da figura ao lado e está cheio. Olha só, ele está cheio. Se forem consumidos 3.000 raiz de 3 litros, quanto baixará em metros o nível da água desse reservatório? Então, já vamos ter que mexer com quem? Com a altura desse reservatório. Ok? Então, alguma coisa vai baixar aqui, ó. Ok? E eu não sei quanto que vai baixar aí, não. Mas vai baixar alguma coisa aí. E esse tanto que vai baixar, eu preciso saber que vai ser quem? Essa altura X aqui que eu não sei. Essa altura toda, também não sei, não foi dado. A única coisa que foi dado pra gente foi o quê? A aresta da base. E essa base aí, já está dizendo aí que é um prisma hexagonal regular. Então, eu posso dizer que todas as suas faces vão ter o mesmo tamanho, ok? Então, ótimo. Então, a gente quer calcular a área da base, mas antes disso, vamos pensar, o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho altura e está pedindo para mim o quanto que abaixou, então, que informação que eu posso ter? Nós podemos saber que a base desse meu prisma é a mesma base desse prismazinho que vai ser formado em relação à água que vai ser baixada. Imagina que a gente vai dar uma secção transversal aqui nesse nosso prisma, que representa esse reservatório. Que informação que eu tenho? Eu sei que o que vai baixar representa quem? 3.000 raiz de 3 litros. Então, eu sei que o volume da área da base, que vai ser a área da base, vezes X, vai ser igual a quem? A 3.000 raiz de 3 litros. Só que nós estamos trabalhando com uma unidade de medida, que é metros. Então, eu vou transformar 3.000 litros em metros. Só que eu tenho uma ponte que é de litros. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, o que eu vou dizer? Que 3.000 litros vai ser igual a 3.000 decímetros cúbicos. É o único caminho que eu tenho. E eu vou transformar esses 3.000 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Quantas vezes
que o decímetro cúbico é melhor que o metro? Não é 1000 vezes? Então, nós vamos dividir por 1000 e vamos achar 3 metros cúbicos. Então, aqui eu vou substituir e vou ver que essa área da base vezes x vai ficar igual a 3, raiz de 3 metros cúbicos. Tranquilo? Então, o que mais que eu posso fazer? Eu posso ainda calcular a área da base. Como nós já vimos anteriormente, a área da base vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, vai ser 3 L ao quadrado, raiz de 3. Vai ficar 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que vai ser a área da minha base. Então, agora vai ficar aqui, área da base, 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes x, que vai ficar igual a 3 raiz de 3, que no caso é um metro cúbico. Então, aqui é só resolver. Aqui está multiplicando, né? Nós vamos dividir, então x vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre L ao quadrado. Aliás, antes disso, vamos substituir, ok? Então, nós temos aqui que é 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, não é isso? Quem é o L ao quadrado? Vai ficar 3, o L é 2, vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que vezes x, que é igual a 3 raiz de 3. Então, podemos simplificar aqui, vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, nós temos que 6 raiz de 3 vezes x é igual a 3 raiz de 3. Então, x vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre 6 raiz de 3. X vai ser igual a, vamos simplificar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Raiz com raiz simplificamos, achamos meio, que vai ser igual a 0,5 metros. Esse valor que nós encontramos representa quem? Representa para a gente o valor de x, que é igual a 3, ou 0. Representa para a gente, x é igual a 0,5 metros, que é exatamente o que está pedindo. Que está perguntando aí em metros, né? Quanto baixará em metros o nível de água desse reservatório. Então, só para recapitular o que nós fizemos aqui, primeiro, nós interpretamos o problema, identificamos que se vai baixar alguma coisa, não sei quem é, vai usar uma incógnita. No caso, nós usamos o x. O que fizemos ainda? Entendemos que se temos uma secção, a área dessa base vai ser igual a essa área também. E aqui nós temos um hexágono, sabemos que a área dele vai ser 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque essa aqui é a área do triângulo equilátero, ele contém, né? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. No final, nós temos a área da base, como o volume de um prisma qualquer, a área da base vezes a altura dividido, a área da base vezes a altura. Temos a área da base, não sabemos qual é a altura, que é o que vai baixar, e sabemos qual que é o volume, que é 3 raiz de 3, através da transformação que fizemos de 3.000 litros em 3.000 decímetros cúbicos, que equivale a 3 metros cúbicos. Ao fazer essa transformação toda aqui, nós encontramos o valor de x, que foi igual a 0,5 metros, que é a altura. Bom, pessoal, e assim encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula, e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos, grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.